importante, cara. Tu lembra tudo que tu disseste? Eu estou gravando aí, pessoal. Só um minutinho. A tua fala está ótima. Eu gostaria que os outros comentassem a tua fala. Mas deixa eu só terminar aqui de gravar, que é um ato formal que eu não posso esquecer. Não, senão o Anderson corta meu ponto. Tranquilo, professor. Está demorando a gravar por quê? Deixa eu ver. Estranho. Tá falando. Já está para Bom, então, só um minutinho, pessoal. Boa tarde, estamos aqui ainda na segunda aula, parte 2, né? Segunda aula, parte 2, da disciplina Saúde Mental. Não, saúde... Saúde digital, pô! Que saúde mental? Saúde digital no dia 15 de maio. Não, de abril, 15 de abril, 4 de abril. Então, boa tarde a todos. E aí eu pediria que o Ricardo, né, fizesse o seu comentário sobre um destaque na palestra, né, que a gente acabou de ter do Rodorico Monteiro, na parte 1, né, da aula 2. Por favor, Ricardo. Bom, professor, o que mais me chamou a atenção na palestra do professor Rodorico foi aquilo que ele falou, acho que era ondas de Schumpeter, né, que é justamente as ondas de inovações, né, e como o Brasil em si, ele está parado na primeira onda, né, que é a parte de commodities, e como a gente tem perdido as ondas, a onda do aço, as outras ondas que a China, os Estados Unidos aproveitaram muito bem e ganham muito dinheiro com isso, enquanto o Brasil fica estagnado naquela primeira onda, que é a parte de commodity. E a nova sexta onda, né, o que é que a gente pode fazer para tornar o Brasil um país mais desenvolvido, né, surfando nessa última onda para trazer desenvolvimento para a gente. Excelente, excelente. Antes de passar para o próximo, eu tenho vários comentários aí, eu gostei demais, você falou, Daniel Brasil, você concorda, discorda ou acrescenta alguma coisa ao que o Ricardo disse, Daniel? Não, concordo que... Daniel, mais alto, por favor, mais alto, se for possível. Melhorou? Melhorou? Fantástico, excelente, excelente. Pronto. Bom, eu concordo com o que o Ricardo falou. Eu acho que aquelas fases, né, foram fases bem, de fato, bem diferenciadas, né, e que faltou um pouco para a gente, né, trabalhar essas fases lá atrás, que daria para a gente uma construção de uma base melhor para trabalhar o que a gente tem que trabalhar hoje, né. Então, eu concordo sim com a fala do Ricardo. Rapaz, esse negócio é tão sério, esse assunto, viu, Ricardo e Daniel, isso é tão sério. Antes de passar aqui a palavra para o próximo, eu queria dizer o seguinte, rapaz, isso é de uma seriedade, e eu aqui que estou no interior, né, aqui no interior do Aracati, né, primeiro Aracati, eu vou pegar, olha só, Aracati era para ser uma das cidades mais importantes do Nordeste, né, ou pelo menos do Ceará, e não é, ela perdeu, né, ela já foi, né, era Camusim e Aracati as duas cidades mais importantes e tal. E aí você pergunta por que ela perdeu? Ela perdeu porque faltou a retenção. E essa retenção, pessoal, é um processo cultural, né? E aí eu vou pegar o que o Ricardo falou e que o Daniel concordou. Rapaz, eu fico assustado quando eu vejo alguns alunos, muitos alunos, com a baixa autoestima, né? É impressionante, a baixa autoestima é um traço cultural e, por exemplo, é cultural, né? Eu vou deixar esse papo para outro dia, porque esse papo aí já levaria o resto da nossa conversa. Mas então a gente vai voltar sobre esse assunto, porque eu acredito, viu, Ricardo? Olha só, nós estamos melhorando. O Brasil está melhorando, por incrível que pareça, do ponto de vista histórico. Eu não estou fazendo a análise política do momento, não, que é terrível. Eu estou falando o seguinte, olha, na minha época, que eu era professor, há 20 anos, vou mandar para vocês uns artigos que eu escrevi, já escrevi mais de 250 artigos do jornal O Povo, certo? É porque agora eu estou com uma preguiça grande e eu nunca mais escrevi, mas eu escrevi vários artigos falando sobre isso que você está colocando aí, certo? Então, hoje eu diria que até o nível dessa aula aqui de discussão, cara, isso aí já é uma evolução, porque há um tempo atrás, long time ago, rapaz, não havia nem essa esperança, né? Hoje não, o Ceará já tem startups, já tem empresas vindas da periferia, não sei de onde, da universidade. Nós estamos vivendo um momento, pessoal, em termos de inovação,
que poderia ser melhor. Eu quero deixar essa discussão para depois. Mas é que existe uma luz no final do túnel, eu acho que houve uma melhoria, né? As universidades, com todos os problemas que ela tem, todas as deficiências, mas ela tem feito um papel interessante. O Elmo, cara, esse Elmo aí que a gente está usando, né? O Iracema Digital comprou 10 elmos, né, lá para o Hospital do Coração, numa campanha que nós fizemos, foi feita no Ceará. Né? Então, o Ceará começa a fazer coisas made em Ceará. Essa coisa tem que melhorar, mas vamos deixar essa discussão para depois. Eu gostei demais do comentário. Alexandre Magno, 1 minuto sobre a palestra que nós tivemos. Eu já falei, professor. Ah, é porque eu peguei. Tem 2 retratos teus aqui, cara. Foi mal, desculpa. Garibaldi Gugel, meu amigo, qual é o seu comentário? O que você destaca mais interessante no contexto do nosso curso, das coisas que o Dorico falou? Olha, o que eu mais destaco não é nem o que ele falou, é o que vocês dois representam na prática. Vocês congelou a imagem um pouco aqui. Estão me ouvindo? Estão bem, ouvindo bem. Pronto. Então, acho que essa ideia de você ter um cara que entende de saúde pra caramba, que é o caso de Odorico, né, com a formação toda nessa linha da saúde pública, e depois vem um camarada como você, que nasceu dentro da estrutura de TI no Brasil, de informática, lá de trás, e vem chegando até aqui, juntar essas 2 pessoas com 2 equipes, né, um com uma ideia na cabeça e outro com um instrumento na mão, e fazer isso andar, para mim é fundamental, porque eu não sou da área de TI da mesma maneira. Eu estou sendo desafiado a entrar nela por um conjunto de razões. A primeira delas é acadêmica, para entender como é que você pega bancos de dados desestruturados e organiza isso na forma de conhecimento. Depois é você pegar isso aí e tentar aplicar de alguma forma para gerar solução a partir de mestrado e doutorado. Desculpa, você podia repetir essa última frase, que eu gostei demais? Essa Sim, história repita aí, devagarinho. Uma das coisas que eu tenho que fazer é produzir conhecimento, né? E é ler os dados que aparecem na minha... Como é que eu pego banco de dados estruturados e transformo e organizo para produzir conhecimento? E então, outra deixa eu só melhorar essa sua frase. Essa sua frase está ótima. Essa sua frase está ótima. Eu queria aproveitar essa sua frase, desculpa aí, porque, olha só, olha aí, pessoal, isso aí que ele está falando aí tem tudo a ver com todos nós, né? Como é que eu pego o banco de dados estruturados e informações não estruturadas, é importante, né? E transformo isso em conhecimento. Isso é um desafio que essa disciplina eu lhe garanto que você vai sair daqui sabendo tudo sobre isso. Eu preciso. Essa é a minha esperança. E a segunda coisa é você aplicar isso a partir, por exemplo, de doutorandos profissionais, que a gente tem aqui, uma grande quantidade de doutorandos profissionais e mestrandos profissionais, na vida prática no SUS. Né? Certo. Perfeito. Ficar isso lá, mudar processo, gerar patente, gerar produtos, isso é que é fundamental e esse é meu desafio, é tentar juntar essas coisas. Beleza. Eu tenho uma não precisava nem falar, vocês dois juntos já era suficiente. Obrigado, fico lisonjeado, cara. Olha, é o seguinte, olha, eu estava tomando café, vou botar um whiskyzinho nesse café só para poder comemorar o que você acabou de falar. Muito obrigado, viu? Muito bem. Júnior, o que é que você destaca, Júnior, nessa palestra do Eurico? Boa tarde a todos, boa tarde, professor. Eu destaco alguns pontos. Primeiro, a questão na contextualização que ele fez do início da era agrícola, né, até a gente passando pela era industrial, era da informação, até chegar na era molecular, como ele mesmo definiu, no slide que era de contexto, e trazendo, assim, complementando aí o que o Ricardo comentou, e também o Garibaldi, né, na questão de ter um plano de ação, justamente como ele falou, uma coisa que me marcou, que eu gravei mesmo, que somos um país que escolhemos ser a fazenda do planeta, né? Então,
quando a gente vê um plano de ação como esse, de 2020 a 2028, a gente observa que é uma ação que não teve no passado, e justamente, como o Ricardo falou aí, teve essa defasagem nas ondas que a gente acabou não surfando, digamos assim. E me encanta ver essa rede nacional de dados, né, em saúde, aonde a gente observou aí no slide que tem uma gama de possibilidades de atuação e de desenvolvimento de ideias e inovações, e tudo isso aí eu acho que é bem essa dinâmica que o senhor nos fala bastante, nos motiva, né, de estar inovando, e eu acho que é uma grande oportunidade, né? É isso, e é o que eu achei. Beleza, beleza. Pessoal, vocês podem intervir, viu? Qualquer um pode intervir na fala do outro. Eu queria só fazer novamente um comentário sobre o que o Ricardo falou. Ricardo, olha só, essa sua angústia, né, no bom sentido do termo, rapaz, ainda bem que o Ceará despertou essa coisa nova que eu estou testemunhando. Há 10 anos, olha, há 10 anos, pessoal, não havia esse clima no estado do Ceará. Nós estamos com a oportunidade, o estado do Ceará está com oportunidade. Ontem eu tive uma reunião com a prefeitura, e a prefeitura foi procurada pela uma empresa, olha só, uma empresa paulista que procurou a prefeitura, eu acho que vou dizer que não é segredo não, vamos lá. E simplesmente eles estão querendo fazer em Fortaleza um polo de desenvolvimento de games, porque eles descobriram que Fortaleza é a cidade, é a capital, onde tem mais iniciativas, guardadas as proporções, né? Porque São Paulo é outro país, né? Mas guardadas as proporções, né? Fortaleza é a capital que mais tem iniciativas, né, na área de games. Então, é para dizer, pessoal, que nós estamos numa oportunidade, isso nunca aconteceu no Ceará. Há 10 anos, 10, 15 anos, as pessoas só pensavam em quem era muito inteligente queria ir embora, né? Não havia esse sentimento de fazer, né, uma bodega tecnológica aqui. Então, é para dizer para vocês, e é o destaque que eu faço na fala do Júnior, né? Eu tinha outro destaque na fala do Júnior, que eu esqueci o que era, mas vamos lá. Tuíra, quer ser destaca na fala do Dorico? Oi, professor Ricardo, eu estava com a mão levantada, não sei se ele quer fazer uma colocação ou... Não, desculpa. É só uma colocação. São iniciativas como essa, professor. Eu lembro quando eu estudava na UFC, que o professor Fernando Carvalho ainda não era presidente da ETICE, né? Ele falava da questão do cinturão digital, né? E aí depois se tornou presidente da ETICE e acabou implementando. Hoje em dia o Ceará ele tem internet cabeada de fibra nos 184 municípios. Isso para o mundo é muito importante, entendeu? Você conseguir, por exemplo, no Instituto Federal lá do interior, assim, porque temos vários institutos federais, né? Você consegue internet de fibra em praticamente todo lugar. Eu também estou aqui em Aracati, internet aqui fibrada. Isso é fantástico. Então, isso trouxe muita inovação. O Ceará é o menor delay para a Europa e para os Estados Unidos, né? A maior parte dos cabos submarinos sai aqui da Praia do Futuro. Então, assim, isso cria todo um ambiente onde tudo isso se desenvolve. Infelizmente, há um tempo atrás, Pernambuco aproveitou muito isso, e hoje a parte de desenvolvimento de jogos, que o senhor estava mencionando, em Pernambuco é bem mais evoluído. Eu lembro quando eu fazia computação, muitos mestrandos daqui da UFC, que eram ligados à área de jogos, foram trabalhar em empresas justamente na UFPE. E a universidade lá também é muito forte. É só fazer um adendo aí em relação... Não, mas olha só, esse seu adendo, pessoal, como eu falei, a nossa aula, o nosso curso vai ser... Vocês aqui falam, eu apenas aqui tento coordenar. E olha só, eu fiz um comentário em cima do seu comentário. Eu era secretário dessa época, né, do setor digital, eu era secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. E eu sou muito amigo do Fernando, a gente toma suco de Guaraná juntos aí, de vez em quando. E o Fernando fez um trabalho magnífico que nós da computação temos que saber. O cinturão digital,
na época, muita gente, olha, eu tenho que tirar o Cid, cara, foi foda. O Cid, ele disse que ia fazer e fez. Então, o Fernando fez a parte técnica e o Cid a parte política, porque ele não perguntou a ninguém, não. Ele disse que ia fazer e fez, né? Eu falo isso como um fato, não estou falando nenhuma apologia política, não. O fato é que, na época, foram 3 mil quilômetros, né? 3 mil quilômetros de fibra ótica, que hoje são mais de 85 mil quilômetros. O Ceará é o estado mais fibrado do país, pessoal. Isso aí é uma coisa que a gente, né, deveria se orgulhar. Eu diria que poderia ser até melhor utilizado, mas tudo que você falou é verdade. Mas lembrando o seguinte, não são só as saídas que nós temos aí, não, certo? Essas saídas que, geograficamente, né, não é nem uma competência técnica do Ceará, não. O Ceará é a saída da fibra ótica, né, por uma questão geográfica. E a ETICE, hoje, né, que está nas mãos do... Daqui a pouco eu lembro o nome dele, do presidente da ETICE. Quem é que sabe o nome do presidente da ETICE? É um cara muito gente boa, eu tenho falado muito com ele. Ninguém sabe o nome do presidente da ETICE, pessoal? Eu acho que é Aguinaldo, não? Não, cara, caramba, esqueci. Vamos lá. Adalberto Pessoa? É o nome dele? Adalberto, eu acho. Adalberto, olha só, o Adalberto, olha só, o Fernando fez um grande trabalho. Eu digo a você, se não fosse o Fernando Carvalho, não teríamos o cinturão digital, certo? Então, o Fernando ele tem todo o mérito do cinturão digital. E o Adalberto agora, o que o Adalberto está fazendo? Ele está tentando não, ele já trouxe para o Ceará, está trazendo para o Ceará, mas já trouxe a AWS, né? A Amazon. E a ideia é fortalecer essa questão né, esse privilégio que o Ceará tem em ser a saída, né? A saída, o ponto de melhor acesso para os cabos, né? Tanto para a África, como para a Europa, como para os Estados Unidos. Então, ele está fortalecendo essa questão da cloud, né? Do armazenamento, certo? Ok? Então, foi importante esse comentário aí que o Ricardo fez. Posso fazer os apartes, pessoal? Observe que o mestrado é isso. Se o cara que é mestre em computação, você não conhecer, né, isso que nós estamos conversando, cara, isso é de uma riqueza enorme. Então, vamos fazer perguntas, se alguém disser alguma coisa que o outro não entenda, certo? Esse é o momento para a gente, então... Então, beleza. Vamos, então, para encerrar aqui essa primeira fase, né? Faltou... Daniel, o que é que você destacaria? Você fez um comentário em cima do que o Alexandre disse, mas o que é que você destacaria da fala do Odorico que você acha que é importante no contexto da tua visão, né? Vamos lá. Professor, só contextualizando, tá? Eu sou arquiteto de software, arquiteto de sistemas da Citnova, da Fundação de Ciência e Tecnologia da Prefeitura. E olhando assim para a minha área de atuação, meu ponto focal atual, né, o que eu achei sensacional na fala do Odoro foi a questão da plataforma que ele mostrou de forma muito conectada, né? O que eu percebo é que hoje existem várias soluções, são oferecidas, né, ofertadas várias soluções de forma desconectada. Uma solução com foco X, uma solução com foco Y, mas elas não têm uma base em comum, né? E aquilo que ele mostrou da solução conectada, onde você tem uma plataforma para que as coisas sejam construídas em cima da plataforma, e como consequência, todo o ambiente embaixo está conectado, você possibilita aí, primeiro, você já tem uma base muito interessante para a construção de solução. E segundo, você vai possibilitar uma análise de dados de qualidade que pode agregar um valor real para as pessoas, né? Então, para mim, a plataforma foi muito interessante, a forma que ela foi concebida, né? Perfeito. Olha só, a tua fala, Daniel, eu queria agradecer também. Cara, é por isso que é bom você ter aula só com cabra inteligente, né? Porque só todo comentário... Olha só, deixa eu dizer para vocês. O GISA, que é essa plataforma que, né, que nós concebemos, né, depois de 10 anos, depois de muita tentativa, né, o Dorico é um teimoso, vou dizer uma coisa, se depender de mim, não tinha dado certo não, mas o bicho é teimoso demais. Então, olha só, hoje nós temos uma startup, né, a plataforma chama-se GISA, ela já está rodando em 30 municípios do Recife, há uma grande chance dela rodar em todos os municípios do Ceará,
E, pessoal, essa coisa Made in Ceará, que tem 10 anos, resultado de 2 pós-doc, ela pode rodar, sabe onde? Em 5.000, quantos municípios tem o Ceará aí? 5.000, vou chutar, 5.670, ela pode rodar em todos os municípios. O que seria uma coisa justa, né? Primeiro porque ela tem tudo isso que o Daniel acabou de falar, né? Ela foi super bem feita, né? O Instituto Atlântico foi quem coordenou, né, a execução das ideias que o Dorico e eu tivemos lá né, durante esses 10 anos. É uma coisa de... Agora, quando você tem uma ideia e ela está funcionando, prototipada, você não chegou nem na metade do caminho, né? Não sei se vocês sabem disso. É verdade. Montar uma startup não é fácil, pular o Vale da Morte, né, das startups não é fácil, mas olha só, eu também sonho, né, com esse dia em que o GISA vai estar em todos os municípios do Brasil. Agora, deixa eu dar uma boa notícia para esse curso. Pessoal, essa plataforma, né, em que o Dorico e eu temos, né, uma participação tanto societária quanto também uma participação de concepção, ela está disponível para esse curso, entendeu? Ou seja, de repente, ao invés da gente estar ensaiando em sistemas lá fora que ninguém conhece, tem que pedir permissão, não. Nós temos uma plataforma em que qualquer um de vocês aqui que tem interesse em se aprimorar, né? Ele falou lá do GISA Bot, então quem gostar do GISA Bot, né, de bot, tem onde conhecer, experimentar, fazer seu trabalho, né? Nós temos o Zelo, né, essa plataforma feita com o Great, lá da universidade. Temos a própria estrutura do GISA, né? E temos outro, tem o GISA Emergência, que ele não citou ainda. Resumindo o seguinte, nós temos o privilégio de termos aqui coisas concretas para nós. Não precisa ir para os Estados Unidos, né? Para poder a gente fazer os nossos ensaios. Nós temos coisas bacanas, de alto nível, feitas aqui. Então, eu agradeço ao Daniel por ter lembrado isso, para poder vocês entenderem que o nosso encontro aqui, né, vai ser de fazimento, né? Quem é matriculado vai ter que fazer. É obrigado a fazer em cima do GISA? Não. Mas a ideia, quem quiser acompanhar o curso aqui, o curso do curso é o seguinte: os alunos matriculados, né, vão ter que implementar alguma coisa que não necessariamente tem que ser em cima do GISA, certo? Mas vai ter que implementar alguma coisa. Nós estamos na fase ainda de tatear, de conhecer, mas lá pelo segundo mês a gente já começa a implementar. Quem é ouvinte não é obrigado, né? Já falei, quem é ouvinte vem quando pode, né? Mas vocês todos são convidados a participar, né? Eu estou repetindo um pouco porque o Daniel está vindo pela primeira vez. Então, Daniel, nós temos aí 3 tipos de participantes, né? Os matriculados, os participantes que querem seguir a mesma rota, mesmo padrão dos matriculados, e aqueles que não podem, tem que vir de vez em quando. Então, só para explicar um pouco como é que funciona aqui o nosso... Então, muito bem. Então, dito isso, eu acho que já falei com todo mundo, né? Perguntei a todos que estão aqui. Não faltou o William. William, vamos lá, William, o que você destaca aí Eu vi que você ficou muito fractado pelos fractais do professor Júlio, né? Cara, professor, desculpa, é que eu sou curioso. Eu sou um cara muito curioso, então, para mim, eu olho novidades, eu fico observando. Mas voltando ao ponto... Desculpa, repita que eu não ouvi. Qual foi a maior novidade? Não, eu vou falar agora. Tá certo. O que eu coloco, né, pegando já o gancho com um pouco que o Ricardo falou, é a questão da necessidade da inovação, né, de nós aprimorarmos a cultura da inovação no Brasil, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso aí é verdade verdadeira. O que eu falei aqui em relação ao Ceará, mas isso é no Brasil todo. A gente tem que reconhecer. Quando eu falo que São Paulo é outro país, não é só do ponto de vista... Vocês sabem que o PIB de São Paulo, sei lá, acho que é 37% a 40%, né, do país, né?
Mas tem uma história que eu sempre conto, não sei se vocês chegaram a ouvir. Eu tenho um grande amigo, Cláudio Lenz, né, que foi professor do Instituto Federal, e hoje ele é de uma equipe que é candidato ao Prêmio Nobel. Olha só, eu tenho um amigo, um ex-aluno, chamado Cláudio Lenz, e ele trabalha lá no CERN, né? Ele pertence a um grupo de aprisionamento de átomos, que já escreveu vários artigos na Nature. Vocês sabem que a Nature é a revista, né? A Nature, o cara que escreve um artigo na Nature não precisa fazer mais nada. Mas, enfim, e o Ricardo, e o Cláudio Ricardo, ai meu Deus, o Cláudio Lenz me contou a seguinte história, que o orientador dele, né, que hoje é presidente da FAPESP é a FUCAP de São Paulo, né, contou para ele a seguinte história. A long time ago, né, na época que o qual é o nome do governador, do prefeito de São Paulo, hein, pessoal? Covas, né? Covas, mas o velho, o avô dele, né, o Mário Covas, foi governador. Então, ele contou a seguinte história, que o Mário Covas entrou numa reunião com os secretários e o assunto era corte de verbas. E o Mário Covas começou a reunião dizendo o seguinte, tirando a FAPESP, onde é que vocês sugerem fazer o corte? Então, olha só, olha a mentalidade do governador, né? Tirando a FAPESP, onde é que vocês sugerem fazer o corte? Então, isso, o velho Mário Covas teria dito isso numa reunião verídica, né? O que mostra, né? Mostra que essa questão de fazer pesquisa, de acreditar, de ousar, pessoal, isso é cultural também, é cultural. A gente precisa, né, se organizar mais, né? De repente, o Elmo, de repente, o Citroën Digital e outras coisas do Ceará, a gente não divulga, a gente não tem uma plataforma, uma vitrine. Mas muito bem. A Tuíra já falou, né? Eu acho que todos falaram. Podemos começar a nossa aula, pessoal? Podemos, né? Bom, então, hoje estava previsto nós falarmos sobre uma coisa, o registro eletrônico de saúde, que o Odorico já, né? E eu tenho aqui uma pergunta para fazer a vocês, né? Que vocês devem ter. Eu de propósito, eu vou logo contar, por causa do tempo, vou logo contar. Eu botei 2 documentos, né? Que eu botei na lista como obrigatórios para a nossa conversa hoje. Estão sendo lembrados, né? Um deles é de 2012 e o outro de 2018, 2019, né? 2020, um pouco recente. Então, eu botei de propósito e eu queria fazer uma análise para poder a gente, ao comentar essa diferença entre esses 2 documentos, a gente aqui lançar uma discussão sobre blockchain, né? Então, quero conversar hoje sobre blockchain, mas antes de conversar sobre blockchain saúde, blockchain na vida, o impacto, né? Porque é que muitos consideram blockchain a nova internet, né? O fator de impacto do blockchain tão forte quanto a internet. Antes de conversar essa discussão, porque a ideia não é aquele documento que vocês leram, não, eu estou um pouco ligando para aquele documento. Aquele documento que eu dei para vocês é para poder a gente entender a evolução, né, do registro eletrônico de saúde, a questão, né, da certificação digital e de que forma o blockchain está mexendo nessa coisa toda. Então, eu gostaria de dedicar meia hora para poder vocês saírem daqui e assistirem os vídeos aí de blockchain. Mas antes disso, eu queria passar a palavra aqui para o Garibaldi, que trouxe uma dúvida, né? A nossa aula é assim, é vocês lendo e a gente tirando aqui as dúvidas. Garibaldi, você queria colocar aquela dúvida para a gente poder pedir algum colega para tirar essa dúvida aí? Vamos lá. Coloco. Na verdade, o que eu olhei, né, da aula, tentando responder os meus exercícios, não me deram condição de fazê-lo, porque o que eu tinha em mãos era conceitos básicos que estavam
em vídeo e estava nos slides, e eu tinha aplicações muito avançadas nos artigos. Essas duas coisas são dois extremos, e eu não tenho uma familiaridade nem com os fundamentos básicos, nem com a terminologia. Se disser para mim o que é blockchain, eu vou ter uma ideia básica do que é isso, mas eu posso confundir com muitas outras coisas. Eu preciso, não de um glossário de termos, mas de uma literatura mais de fundamentos teóricos, para que eu possa ter uma condição de responder ao exercício que é muito básico, mas ele é elementar e básico para quem é da área. Para quem não é, com certeza, com certeza. Aí a gente fica meio sem chão. Com certeza. Então, eu queria primeiro te tranquilizar o seguinte: primeiro, é natural, né, que uma disciplina como essa, que nós temos médicos como você, né, e temos aí engenheiro de software, né, como o Daniel e todos os outros, a gente tenha realmente alguns pontos, né, alguns pontos vazios. A gente não tem como ter uma coisa que... Então, primeiro, é super natural, ok? Você teria uma questão assim pontual que a gente pudesse, a partir dessa questão pontual que você tentou encontrar resposta, e a gente debater aqui, alguma coisa assim pontual, específica? O que tem de pontual é o exercício, né? O exercício eu tentei ir em cada uma daquelas 10 questões, ou um pouco mais, ou um pouco menos, de que você mandou para nós em blocos de exercício. Aquilo nada mais é do que o aprofundamento. Certo. Mas quando eu buscava aprofundar, eu não tinha os fundamentos em um livro. Para mim, pontuar é um livro, ou 2, ou 3, que eu possa ir tateando no escuro. Perfeito. Agora, deixa eu lançar um desafio para você, ok? Confie em mim, do ponto de vista educacional. Então, quando eu digo confie em mim, é porque eu vou lhe propor uma coisa que foge do convencional, certo? Não se preocupe mesmo com as coisas que você não está conseguindo resolver na sua cabeça. Porque eu sei fazer poucas coisas na vida. E uma coisa que eu faço com paixão é ensinar, e eu conheço bem os processos cognitivos, certo? Então é o seguinte, esse nosso encontro aqui, ele tem que quebrar a linearidade, certo? Que a gente se acostumou na graduação e talvez até na pós-graduação. Ou seja, você não precisa resolver todas as suas questões que estão em aberto para continuar, porque o processo cognitivo que a gente aprendeu era que há uma linearidade. Eu só posso passar para o ponto 2 se eu entender o ponto 1, né? Essa linearidade do pré-requisito, ela não existe aqui. Então, não é de todo mal que você continue na cabeça com algumas dúvidas. As listas, as leituras, todo aquele material que eu passo, pessoal, é para poder exatamente criar um ecossistema de dúvidas na cabeça de vocês. E aí, aos poucos, né, na convivência, né, a gente vai trazendo aqui as perguntas e a gente vai andando. A gente não existe assim. Por exemplo, eu até poderia te dizer um livro, mas eu não vou dizer para poder fortalecer a minha crença cognitiva. Eu quero que tu fique com essas dúvidas até que elas te incomodem ao ponto que você diz chutar o pinico, né? Eu vou agora perguntar aqui para o Anderson, ou vou perguntar aqui para o William, mas é bom, confia em mim, é bom. Se você não desistir, que eu sei que você não é um cabra de desistir, você vai ver que aos poucos, né? É como uma lixa, nós vamos lixando, e no dia que aquela dúvida estiver resolvida, ela vai estar resolvida com uma riqueza bem maior do que uma resposta que eu te daria hoje, tá bom? Então, take it easy, não se assuste, é natural que você, né, não tenha a mesma facilidade dos demais. Então, dito isso, vamos então... alguém tem alguma pergunta do assunto 1? O assunto 1 era mais o básico, né? Era mais o pontapé inicial, que a gente não precisa resolver tudo. Por exemplo, antigamente, o que é que eu iria fazer, Garibaldi? Eu ia pegar a lista de exercício, ia pegar a primeira pergunta, perguntar quem é que sabe, e a segunda... Não, esse processo linear,
Não cabe mais no século XXI, somente da Covid. Não cabe mais, ou seja, eu dei uma lista 00 para vocês, não dei uma lista 00 para vocês? O pessoal da computação é obrigado a saber, porque aqui é uma lista de graduação. Mas não é o seu caso. Você não tem essa obrigação de saber aquela lista 00 toda. A menos que você comece a ter curiosidade, né? Por exemplo, para explicar o funcionamento, eu inventei uma metodologia para explicar o funcionamento de uma rede de computadores usando uma analogia. Isso não tem livro nenhum. Essa discussão do computador e da máquina calcular não tem livro nenhum. Na verdade, o que eu estou trazendo para vocês é a minha experiência, é o filtro da minha experiência, né? Porque eu acho que é importante um cara que faz mestrado, ele saber, ele ser capaz de explicar. Olha aí, ó, eu vou lá do bit até lá em cima. Um cara que faz mestrado, somente se ele for meu aluno, ele deve ser capaz de explicar, sabe o quê? A qualquer beiradeiro, né? O beiradeiro intelectual é aquele camarada que não teve essa oportunidade que a gente tem, né? Ele deve ser capaz de explicar como é que uma máquina que lá embaixo tem zeros e uns, portas lógicas, né? Transistor ligando e desligando. Primeiro, como é que essa máquina é capaz de fazer a ideia do Turing funcionar? Isso para o pessoal da computação, não é o seu caso. Segundo, depois que o camarada é capaz de explicar como é que uma máquina que faz zeros e uns é capaz de rodar um programa e aquele programa obedecer a regras, o que eu vou dizer agora, você já é obrigado obrigado não, você já tem condição de explicar também. Como é que aquele negócio que obedece a ordens, né? Um programa de computador é uma ordem. De repente, eu tenho uma funcionalidade chamada machine learning que não obedece à mesma lógica das ordens do que a gente chamaria a computação clássica. Isso aí eu gostaria que meus alunos da computação fossem capazes de explicar. Repetindo, a máquina, o machine learning, ele não obedece a um procedimento algorítmico da mesma forma que o programa que faz, digamos, o imposto de renda no Brasil. O programa que faz o imposto de renda no Brasil, ele obedece a uma lógica diferente da lógica que reconhece uma imagem. A lógica que reconhece uma imagem não é algoritmada. Isso aí, no seu caso, Garibaldi, não tem pressa, mas eu gostaria que você, mais cedo ou mais tarde, entendesse. Não dá para você entender hoje, nem com um mês, mas bote essa dúvida na sua cabeça. Caralho, como é que esse cara está dizendo que lá embaixo tudo é 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, porta lógica I, porta lógica OU, tudo é isso. E daqui a pouco eu nem sei direito como é que funciona um programa do von Neumann, e ele está dizendo que machine learning tem uma lógica de funcionamento que não é algoritmada, que não obedece à mesma ordem, porque se obedecesse à mesma ordem, ele não era capaz de imitar o homem. O machine learning, ele ensina... A máquina, quando aprende, ele aprende na perspectiva de imitar o human being. Então, ele não pode usar a mesma... Então, isso aí é obrigação do pessoal da computação, saber explicar, e é pergunta de prova, porque não tem nos livros, ou tem solto. Eu não conheço nenhum livro que faça a conexão do machine learning com porta lógica, que leve o aluno a fazer uma digressão entre a porta lógica lá, que funciona com... E, no entanto, para vocês que não são, né, no seu caso, está muito interessado, me deixa isso feliz, tranquilo, tem que ir, não vai dar certo. Daqui a pouco se conecta, somente, mas essa dúvida, essa angústia sua, ela é positiva, ela é pedagógica, ok? Então, dito isso, vamos fazer o seguinte, já são 17h28, eu queria encerrar, nós nem começamos a aula, vamos falar sobre blockchain, bora, pessoal, sobre blockchain. Uma pergunta, então, para os universitários Alexandre, Ed Wilson e
Cadê o outro? Ricardo, né? Eu pergunto para vocês três. Vou botar o Anderson também aí. Seguinte, pessoal. Qual a principal diferença que vocês veem entre os dois artigos que eu disse que eu pedi para vocês darem uma lida? Vamos lá. Começar pelo Ricardo. Ricardo. Onde é que está o Ricardo? Ricardo, qual a diferença? Faz aí uma síntese em 3 minutos. De que é que fala o primeiro artigo, aquele de 2012, sobre das SBIS, né? O que é que fala o artigo, né, lá do DataSUS, o de 2018? Qual a diferença histórica que tem nos dois? E o que é que isso tem a ver com blockchain? Pronto, a pergunta é essa. Lasca aí, Ricardo. Eita, quem ficou lascado agora foi eu. Vamos lá, de que é que fala? Vou te ajudar. De que é que fala o primeiro artigo lá Não, vamos por partes, né? O que eu entendo de blockchain. Não, perguntei isso não. Calma. Tu tá querendo escapar do que tu sabe, espera aí. Eu quero saber o que eu pedi para você ler. O que é que fala a cartilha da SBIS? Eu pedi para vocês todos lerem. Não tem problema se você não souber, eu passo para outra pessoa. Deu problema aqui, professor. A conexão aqui está meio instável. Estou desconectando direto. Eu me lembrei do Porta dos Fundos, não sei se vocês já assistiram, que o camarada, quando não sabia a resposta, assim, congelou! Estou brincando, não é o que o Ricardo fez. Vamos lá, Anderson, o que é que diz o primeiro artigo da cartilha da SBIS? Alexandre Magno, o que é que diz a cartilha da SBIS? Congelou! Pelo que eu li, professor, é sobre certificação digital, né? Certo, exatamente, sobre certificação digital. O que é que ele fala mais lá? O que é que ele prontuário fala? eletrônico, né? Certificação de sistema Prontuário. Então, lá, Anderson, qual é a diferença do prontuário para o registro eletrônico de saúde? E aí tem um cara chamado Gabriel Gugel que vai dar um show daqui a pouco se vocês errarem. Eu passo essa aí. Vai lá, Gabriel, dá uma ajuda aí entre um PEP, entre um prontuário eletrônico do paciente e um RES, Registro Eletrônico de Saúde. O Garibaldi que eu pedi para poder dar uma contribuição aí para o pessoal. Eu posso imaginar que o registro eletrônico é muito mais amplo do que um prontuário que diz respeito a um registro de um processo saúde e doença, de uma internação ou de várias internações. Um registro de saúde ele tem vários dados que são, eu imagino, de uma vida inteira ou de uma perspectiva de você carregar nesses dados, não só nesse banco de dados, não só as internações, mas como a vida do indivíduo, desse sujeito que está apresentando vários problemas ao longo da vida, que não é só internação. Né? Tudo bem. Tudo que você falou é verdade. Agora, qual a diferença de objetivos? Deixa eu só acender aqui a luz. Objetivos. Mas não é você, não. Peraí, calma. Tudo que você falou é verdade. Peraí. Vamos aqui para... Alô? Perdão? Não, o que você falou é verdade. Eu quero só distribuir aqui. Ricardo levantou a mão, por favor, Ricardo. Qual a diferença do PEP para o RES? Lembrando que você já vai levar carona, pegar carona no que o Garibaldi falou que é verdade. Agora, em termos de objetivo. Eu acho que, assim, o prontuário eletrônico é mais informações relativas para determinado momento, né? Por exemplo, a pessoa se internou no hospital, então no prontuário dele vai ter todas as informações necessárias relativas àquela doença específica. Né? Então, todos os exames que ele fez quando ele está internado, tudo aquilo que os médicos receitaram em relação àquela doença específica. Já o RES não, seria mais geral, teria desde as informações de vacina dele. Ele quer que o outro não se preocupe. Deixa eu ver aqui o William. William, a pergunta é, qual é a principal característica do RES que fez com que, até agora, ele não exista para valer, né? Ele não existe para valer, é uma promessa da RNDS, né? Todo mundo sabe o que é RNDS, não sabe? Levanta a mão quem não souber o que é RNDS. Todo mundo sabe o que é RNDS? Bom, o Alexandre, você levantou a mão, por favor?
Não sei, mas eu sei para que é o RES e o PEP, né? O RES é Opa! feito para compartilhar informações. O Repita aí, PEP, por não. favor, eu não ouvi. O RES ele é feito para fazer o compartilhamento de informações entre Eita, indivíduos ou gostei. instituições. Vai ganhar um PEP é Malbec, só vai ganhar um Malbec. Professor, Tânia, opa, Tânia, desculpa, Tânia. não, eu ia dizer justamente isso, que o prontuário eletrônico, ele é interno, né? Ele é sigiloso, enquanto a RES é amplo e você compartilha informações, né? Pronto. Olha, eu estou feliz aí. Alguém mais levantou o braço que eu não tinha percebido? Então, vamos lá, vamos logo estabelecer o seguinte. Só agora o pessoal está falando em RES, porque o prontuário eletrônico foi a primeira necessidade, e eu queria que o Garibaldi me corrigisse, porque eu estou falando de uma coisa que ele conhece mais do que eu. Então, é o seguinte, o prontuário eletrônico, pessoal, ele é aquela necessidade imediata que aconteceu e acontece em qualquer canto. Em Capuí, onde o Odorico foi secretário, né, até lá em Mococa, em São Paulo, na hora que o médico atende alguém, ele tem que escrever em algum canto as informações, concordam com vocês? Então, independente de informática ou escambau, eu tenho que registrar as informações. No passado, isso era feito como, pessoal? No papel. No velho e indispensável papel, né? Papel. Que daí... Depois passou para uma planilhazinha Excel, né? Uma planilhazinha Excel. O fato é o seguinte, é que esse documento que eu pedi para vocês lerem em 2012, ele já é um avanço, né? E vamos lá, qual é a tônica desse papel? Alguém começou a falar. Do papel não, do artigo. O artigo, por que é uma cartilha? Por que é uma cartilha? O SBIS, Tânia, o que é o SBIS? Fala para o povo aí, Tânia. A SBIS, o que é a SBIS? Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Pronto, então todos vocês anotem aí, viu? Vou mandar um recado aí para a mulher de vocês, para o marido de vocês. Vocês têm que acessar hoje à noite, antes de dormir, o site da SBIS. A gente não pode deixar de conhecer a SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde. Muito bem. Pira, a pergunta é... Você chegou a ler o documento? Qual é a mensagem desse documento? Da SBIS? Professor, eu deixo com os universitários. Tá bom. O Daniel não estava aqui. William, está lembrado, William? O que é que esse documento fala? William? Não, esse eu vou deixar aqui porque eu não li. Não vou nem... Não tem problema, então. Então, é só para dizer o seguinte, se vocês não lerem, esse curso começa a atrasar, tá? Tudo bem, não tem problema, é a primeira vez, mas é para dizer que a gente só vai chegar em todos os objetivos se a gente... Então, vamos lá, Anderson deu uma dica, Anderson, repete o que tu disseste. O documento fala sobre... Tá aqui, até você disponibilizou lá no Classroom, né? Tá aberto. Prontuário eletrônica, certificação do sistema de registro eletrônico de saúde. Pronto. Ou seja, o que é que a SBIS, junto com o Conselho Regional de Medicina, fizeram em 2011. O fato é que eles fizeram o seguinte, olha, pessoal, eu tenho que, cada lugar, né, ou o cara faz sozinho, ou ele compra de uma empresa, né? Então, eles tentaram dar uma certa moralidade para poder... O camarada que criasse o registro, criasse um prontuário, aquele prontuário respeitasse algumas normas, ok? E aí, você entra no processo de certificação, beleza? O processo de certificação, ele leva em consideração algumas tecnologias, e aí eu vou ter que chamar o Ricardo para falar. Ricardo, quais são as tecnologias, quando você fala em certificação, as tecnologias na área de computação? Professor, basicamente a gente tem aquela certificação digital normal, a partir de um token, né? Que aí você tem uma autoridade certificadora e você tem a sua chave pública e privada, né? Você compartilha a sua chave pública e é uma forma de você... É um dos pilares da segurança, né? Que é a questão de você garantir que a informação ela foi criada por aquela pessoa, né? É o não repúdio, né? A informação.
Perfeito. Então, eu gostaria... outra coisa que eu queria treinar com vocês. Vamos treinar um ping-pong, né? Eu quero treinar vocês para quando vocês forem vocês forem entrevistados aí pela empresa do Elon Musk, né? Então, eu quero que vocês sejam mais objetivos nas respostas, tá bom? Vamos tentar ser objetivos nas respostas. Evitar... Mas isso é treinamento, né? Treinamento, a gente, às vezes, tem uma dificuldade mas tá tudo bem, eu quero só estimular vocês a serem objetivos. Vamos lá. O Ricardo falou palavras que eu queria que vocês anotassem e pesquisassem. Ele falou em chaves. Então, lá, anote aí. Chaves, pública e privada. Criptografia. E ele não falou, mas eu vou falar. Qual é a tecnologia, o Alexandre Magno? A tecnologia-chave no uso de certificação. Além das chaves, além da criptografia, qual é a tecnologia de matemática, aliás, matemática, não é nem de computação, qual é a tecnologia matemática, que é a tecnologia-chave quando você fala em certificação? Tabela? Tabela? Tecnologia-chave é tabela hash, mas mais tabela do que hash, isso... Tabela hash. Digita aí alguém. Digita aí, o Alexandre, no chat. Então, eu queria que vocês lessem sobre tabela hash, chaves públicas e privadas, certo? Não vamos gastar o nosso tempo aqui com isso, não. Vocês têm que aprender a ler isso sozinho. Muito bem, então, eu preciso que vocês saibam isso, né, para poder a gente... muito bem. Aí, tem uma palavra-chave, né? Não sei se vocês notaram, que no documento de... perdão, eu estava me perdendo aqui. Então, qual a diferença que tem do PEP para o Registro Eletrônico de Saúde? Então, vamos lá. Essa informação que eu vou dar agora é muito importante, que é o seguinte. Vocês concordam comigo que no início das coisas, né, na criação do mundo, o médico estava mais preocupado lá em pegar a informação do pessoal que ele cuida, concorda? Aí, de repente, por exemplo, vamos pegar o caso da Unimed aqui em Fortaleza, no Ceará, em Fortaleza, né? De repente, o camarada que ia no médico da Unimed, o que aconteceria, Anderson, se ele fosse depois em outro médico, há uns 5 anos? Bom, se ele não tivesse pegado informações com o médico anterior, ia ser toda uma história de novo do zero, como se tivesse nada acontecido. Pronto. Então, se de um lado o PEP resolve a questão do registro, mas a falta de um padrão, né? E aí, quando eu falo padrão, eu queria logo inaugurar na cabeça de vocês 2 níveis, né? Eu tenho 3 níveis, na verdade, de interoperabilidade, pessoal. Essa palavra interoperabilidade é a palavra-chave. Eu tenho o nível computacional, que é um dado ser transferido para outro canto, de um canto para o outro. API, anote aí esses termos, API, né? API REST. Eu queria que vocês, digitem aí para mim, William, API REST. Eu quero que vocês leiam, né? Que não, eu sei que a maioria API, tem que saber o que é essa API REST. Depois que, através de interoperabilidades, anote aí Web Service, William, Web Service. Eu também quero que vocês leiam sobre Web Service, ok? Eu quero que vocês leiam sobre barramento SOA. Escreve aí, William, barramento SOA. Depois que vocês lerem sobre isso aí, vão verificar que mesmo quando eu consigo que A converse com B, por essas tecnologias que eu acabei de falar aí, eu tenho mais 2 tipos de interoperabilidade. Uma sintática e outra semântica, tá bom? Então, a interoperabilidade ela tem 3 níveis, uma de comunicação de dados, outra da sintaxe e outra da semântica. Em outras palavras, se eu quero que uma informação que eu tenho de um médico, ele possa ser lido pelo sistema do outro médico, se ele não tiver esses 3 níveis de interoperabilidade, fica difícil de acontecer. Então, é claro que, na medida que os sistemas começaram a evoluir, começou a aparecer um problema, esse que eu acabei de falar. O cara da Unimed, a Unimed que está, né, preocupada em não gastar muito, ela, a Apvida, qualquer uma delas, começou a ter que tipo de preocupação? Quem é que me explica isso? Ricardo,
você que é dono da Apvida, não sei se vocês estão sabendo, da Apvida, hoje o dono é o cara mais rico do Brasil. Estão sabendo disso, não? Segundo a Forbes. Eu estou sabendo que ele é o mais rico. Queria bem ser eu. Então você vai fazer o papel do homem mais rico do Brasil aí. Qual é a tua preocupação, o Cândido, Ricardo Cândido? Acredito que a preocupação deles... Em relação aos prontuários. A primeira coisa que você vai se preocupar para não ter prejuízo. A preocupação, acredito que deles sejam que os prontuários deles sigam um padrão que seja o mesmo padrão, para poder se conversar, é que nem protocolos de redes que a gente... Perfeito. Então, exatamente isso que o Ricardo falou. Então, para poder, na hora que você for no médico A, B ou C, né, o cara acessa um sistema e ele está vendo a tua história. Então, isso aí, pessoal, é uma coisa que já caminha na direção do RES. A palavra-chave para o RES chama-se interoperabilidade. Coisa que não era desejável, mas não era a preocupação quando os protocolos, os prontuários começaram. Então, quando você tem agora a nova política do governo, a RNDS, quem foi que leu e que é capaz de explicar para a gente o que é a RNDS? Quem foi que leu? O Alexandre parece que leu, né, Alexandre? Fala aí o que é a RNDS, Alexandre. Caramba, eu não estou vendo aqui o nosso amigo o Ed Wilson. Cadê o Ed? Tá por aí, Ed? Professor, o Ed está por aí, sim. A RNDS, mas fale aí, o Alexandre. Como o próprio Odorico apresentou lá no slide, a Rede Nacional de Dados em Saúde, né, que é a plataforma de interoperabilidade. Foi criada recentemente e faz parte da estrutura do Conecta SUS, né? Vocês estão me ouvindo? Estou perdendo aqui a coisa. Qual é a promessa, Alexandre, dessa Rede Nacional de Dados? A promessa é criar o padrão nacional de interoperabilidade de dados de saúde. Tá, eu vou fazer uma pequena correção no que você está falando, tá? Vou ficar uma pequena correção, mas o que você está falando assim, na verdade, a promessa da RNDS, primeiro, é naquele nível mais embaixo, tá? Aquele nível físico. Ele quer conectar todas as unidades de saúde do país, inclusive o cidadão. Para que o paciente tenha continuidade no tratamento. Mas observe o seguinte, na hora que ele faz isso, Tânia, ele não resolveu as outras questões sintática e semântica, tá certo? Uhum. E aí eu queria que vocês anotassem o seguinte, para vocês darem uma lida, para a gente caminhar mais rápido. Seria o seguinte, para poder eu ter uma maneira de esses caras conversarem completamente nos seus níveis físico, sintático e semântico, existem os chamados padrões de interoperabilidade. É para dizer, Alexandre, que antes dele querer fazer a interoperabilidade dos RES, ele quer fazer uma coisa anterior que ele já começou a fazer com a Covid. Eu queria que todo mundo aqui se conectasse, não agora, depois, no Conecta SUS, tá? Todos vocês, eu acho até que alguns já fizeram isso, o Conecta SUS, digita aí o William. O William passou a ser o nosso digitador oficial. Conecta SUS, né? Eu quero que todos vocês se registrem lá no Conecta SUS, certo? O Conecta SUS, ele tem como estratégia a RDNS. E aí eu queria que vocês também lessem sobre a LGPD. O que é LGPD, Daniel? Lei Geral de Daniel? Proteção de Dados. William, o que é LGPD, Daniel? Opa, professor, Lei Geral de Proteção de Dados. Tá, e qual é a relação disso com a nossa conversa? Qual é a relação da LGPD com a nossa conversa, pessoal? Quando a gente fala de interoperabilidade e fala de API REST, Web Service, a gente está falando de comunicação de dados, né? Passar o dado de um lado para o outro. Isso. E a LGPD entra nesse aspecto da proteção desse dado que está sendo passado de um lado para o outro. Esse outro tem direito a esse dado por completo, esse dado é sensível, né? Esse dado pode ser lido por quem? Então, tem uma série de regras que regimentam esse dado, né? A transferência desse dado. E por que esse assunto não foi tratado no documento da SBIS de 2012?
Por que esse assunto não foi tratado no documento da SBIS de 2012, a LGPD? A pergunta é fácil. Porque não existia isso. É porque é agora recente, ok? Então, pessoal, a LGPD é algo que eu queria que vocês dessem uma lida. Ela está sendo levada em consideração, né, por conta de tudo isso que o Daniel falou com muita propriedade. Então, a gente não pode falar nada, a partir de agora, dados têm que estar em sintonia com a LGPD. Muito bem, para encerrar aqui a nossa aula, é o seguinte, a gente falou aí, Anderson, na segurança, né? Qual a diferença, Anderson, entre a segurança comentada lá no documento de 2012 e a segurança comentada no documento de 2018? Eu perguntei para o Anderson, mas pode ser para qualquer um. Vamos lá. Qual é a novidade em termos de segurança da informação? Qualquer um pode responder. Quando eu leio o documento de 2018 da RNDS e eu leio o documento de 2012 lá do SBIS, qual a diferença? Qual é... Eu já respondi, na verdade. Qual é a tecnologia que tem num e não tem no outro? Blockchain. Muito bem, já que você falou, Alexandre, o que é que o blockchain oferece de diferente que o sistema de segurança comentado lá no documento da SBI não faz? Qual a diferença que tem de utilizar a tecnologia blockchain antes de começar a falar sobre ela? A vantagem do blockchain é que, como é que se diz, o registro é compartilhado e é inviolável, entre aspas, né? Muito difícil de você conseguir mexer. Olha só, atenção, essa pergunta é muito importante, eu queria que todo mundo soubesse responder. Ok? Vamos lá, pode repetir, bem devagarinho. Aliás, qual é a principal característica do blockchain? Vamos lá. É ser distribuído. Ser distribuído. Difícil de alterar, hackear. Sociológico. Pois não, Ricardo, pode falar. A dificuldade de alterar ou hackear ele, né? E principalmente em relação à questão do não repúdio. Eu não quero resposta da computação, não. Eu quero uma resposta do ponto de vista sociológico, econômico, filosófico. Não tem um registro central, ele é distribuído. Tudo que você falou é verdade, mas você não falou para o jornalista. Fale para o jornalista qual é a principal característica do blockchain. Que os dados dele armazenados dessa forma não vão ser alterados. Isso então, é verdade. Ninguém vai inventar doença para ele. É verdade, você acabou de perder o Malbec. Você falou a verdade, mas... Vamos lá, pessoal. A principal... O que é revolucionário? Por que o blockchain é considerado... O nível de impacto do blockchain poderá ser igual ao da internet? O que é que ele tem de revolucionário? Ele que não precisa de tecnologia para falar dele. Diz, Anderson. Ele não tem uma unidade central que valide alguma coisa, ele é totalmente distribuído. Perfeito. No fundo, o Alexandre já tinha dito isso, mas eu vou dizer nas palavras que o jornalista gostaria de ouvir, tá bom? Eu vou dizer a mesma coisa que vocês disseram. Daniel, você ia falar? Eu te interrompi? A característica de rastreabilidade, né, de transação. Mas não sei se é verdade. Isso é verdade, mas antes de falar dessa verdade que você está falando, deixa eu falar de uma coisa que o jornalista adoraria. Nós temos duas características que são fundamentais e que fazem do blockchain uma coisa de impacto, né, no nível lá da internet, que é o seguinte. Primeira coisa é a seguinte: pela primeira vez, a gente tem uma tecnologia, pela primeira vez, e, aliás, eu queria que todos vocês lessem o artigo que está lá no Classroom. Esse artigo é obrigatório a leitura, do Satoshi Nakamoto, um artigo de 2012, eu acho. Está lá esse artigo, em que ele, né, esse cara é um doido. Esse cara olha só, esse cara, o nível de impacto dele é igual ao do Tim Berners-Lee, ou maior, é maior do que o de Tim Berners-Lee, que é o seguinte: pela primeira vez, você tem relações de grande escala que não precisam de um intermediário.
para fazer isso, tem que ser distribuído, como disse o Anderson, tem que ser distribuído, como disse o Alexandre, mas a resposta para o jornalista é entender qual é, pessoal. É que, até hoje, toda vida que eu tenho alguma coisa que relaciona duas entidades desconhecidas, eu tenho um intermediário, né? Eu tenho o banco, eu tenho o cartório, e pela primeira vez, né, hoje o bloco, as criptomoedas que usam o blockchain, vamos separar essas duas coisas, eu acho que todo mundo sabe, né? O blockchain é o hardware, isso é uma metáfora, tá, pessoal? É uma metáfora. O blockchain é o hardware e um dos softwares que roda nesse hardware é o blockchain, é o Bitcoin. As criptomoedas movimentam mais de $1 trilhão hoje. Significa dizer, ontem saiu uma notícia que tem uma empresa, né, uma empresa que faz corretagem, que está entrando na Nasdaq. Jamais ela entraria na Nasdaq se fosse fake, se fosse sacanagem. Ou seja, nós temos hoje uma coisa que ameaça um modelo capitalista, né? Concorda que os bancos são um modelo capitalista. Então, a primeira coisa que eu diria para o jornalista, né, que para entender o impacto, é que pela primeira vez você tem uma tecnologia que não precisa de um intermediário, e para isso ela tem que ser distribuída, né? Tá? Mas o fato dela ser peer-to-peer distribuída é uma consequência do conceito. O conceito é que ela não precisa de um intermediário. Garibaldi, até aí está ok, Garibaldi? Garibaldi? Bom, segunda coisa, até aí está ok. Segunda coisa importante que foi dito pelo Ricardo, mas vamos dizer para o jornalista, é que essa coisa que não precisa de um intermediário e que assusta o modelo capitalista, concorda? Se esse negócio começa... Por exemplo, a Tesla anunciou que vai vender o carro da Tesla, aquele doido do Elon Musk, né? Vai vender o carro da Tesla em Bitcoin. Cara, na hora que a Tesla vende um carro em Bitcoin, eu não estou pagando, né, taxas a nenhum intermediário. Se a Amazon fizer a mesma coisa, se os gigantes da computação fizerem a mesma coisa, rapaz, o dólar vai deixar de ser a referência da grana, porque ele vai perder o poder, né, de referência monetária. Mas vamos falar para a segunda, eu só falei da primeira. Ficou claro, Garibaldi? Aí a primeira é o seguinte, pela primeira vez eu tenho uma tecnologia que mexe com coisas grandes que permite que eu e você, que não nos conhecemos, sejamos capazes de fazer uma transação sem usar banco, sem usar cartório, sem usar o intermediário. Segunda coisa, que é o que o Ricardo falou. Pela primeira vez, tem uma tecnologia, eu vou dizer uma coisa e depois eu corrijo, tá? Que é invulnerável a hacker. Não tem como ser hackeada. Quando eu digo que não tem como ser hackeada, eu estou exagerando, né? Mas vamos dizer que não tem. Então, o filho da mãe do Satoshi Nakamoto, e esse artigo está lá, já está lá disponível, esse cara, que ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe se é uma empresa, se é um cara, esse cara lançou um artigo, né? Nós temos 2 artigos, pessoal, que são obrigatórios para vocês, quando vocês estiverem antes de dormir, né? O lá do nome dele? Do Turing e o do Satoshi Nakamoto. Então, o que é que ele fez? Ele bolou um sistema, Garibaldi, vou falar só para o Garibaldi. Ele bolou um sistema, Garibaldi, que você, um hacker, por mais brilhante que o hacker seja, ele não consegue, né, alterar, ok? Bom, para o pessoal que é do curso, eu gostaria que vocês fossem capazes de explicar como é que funciona o blockchain. Eu não vou aqui gastar o nosso tempo com isso. Então, vocês assistam aí, eu tenho várias, aí tem várias explicações, eu vou até colocar aí uns vídeos que são bacaninha. E aí eu queria terminar o nosso encontro de hoje com um vídeo de um médico falando sobre blockchain. Pode ser, pessoal?
Hoje a gente atropelou um pouco a aula, mas, de qualquer maneira, o objetivo foi atingido, que é despertar vocês para ler sobre o Registro Eletrônico de Saúde, ler sobre a RDNS, não é RNDS, e eu quero que vocês leiam sobre blockchain, então eu peço aí a paciência de vocês para a gente assistir um vídeo de um médico que eu achei brilhante o que ele fala sobre blockchain na área de saúde. Como nós vamos encerrar o dia de hoje com esse vídeo, eu pergunto, eu vou fazer o seguinte, esse vídeo eu posso passar e vocês assistem sozinhos. Eu queria gastar esse meu tempo com 1 minuto de cada um para poder a gente avaliar esse nosso segundo tempo agora. Então, vamos lá. Nessa avaliação desse 1 minuto, é para a gente corrigir os rumos, né? Estou mais preocupado saber se a gente, né, conseguiu estimular vocês a irem atrás das coisas, porque aqui ninguém explica nada. Aqui vocês é que tem que aprender sozinho e a gente tira as dúvidas e a gente orienta. Então, eu quero saber se a metodologia, hoje é a primeira vez que eu estou usando a metodologia da disciplina, certo? Então, da mesma forma que eu perguntei a opinião de vocês sobre lá a palestra do Odorico, Anderson, ficou claro aí a maneira como nós estamos tentando conduzir aí o conhecimento, a aprendizagem no nosso... 1 minuto, Anderson. Tá bem claro. Tem muita tarefa agora. Eu sei que eu tenho que já ler novamente, ler os artigos atuais da aula 2, mas já tenho que chegar para quinta-feira já com os artigos da 3 lidos, e também o que você pediu para pesquisar, chaves públicas e privadas, tabela hash, criptografia, API hash, web service, barramento SOA, padrões de interoperabilidade, aí pediu para conectar, ver o Conecta SUS, LGPD, RNDS e blockchain. Pronto. Caramba, tu podia botar isso lá no grupo lá? Gostei demais. Posta isso lá no grupo, tá ótimo. Ricardo, claro aí como é que a gente vai conduzir esses 4 meses aí, como é que vai ser a nossa aprendizagem. Ricardo Sérgio. Opa, professor. Alexandre Magno, tá claro como é que vamos... Pronto, tá claro para claro. ti? Tem alguma sugestão? Não, tá claro. Esse é outro claro, modelo, né? de aprendizado, então, é bem mais trabalhoso. O que vai acontecer na próxima semana... Na próxima semana vai acontecer a mesma coisa. Bom, eu estou com problema de internet. Vocês estão ouvindo bem o Ricardo? Eu não estou ouvindo. Não. O professor tá dando problema aqui, mas deu para entender bem como está acontecendo. Cadê o Ed Wilson? É o Ed Wilson. Eu não estou ouvindo o Ed Wilson aqui na minha lista, ó. Ed Wilson, não, tu tá por aí? Tá fora. Tá, não, ok. Então, Alexandre, tá claro aí como é que nós vamos fazer aí o nosso encontro? Sim, professor, tá bem claro. Então é não linear, tá claro? É não linear, certo? Ou seja, eu vou chegar no próximo encontro e vou começar a bater um papo, perguntar a vocês sobre aquele material que a gente pediu. E aí uma coisa que eu esqueci para o Garibaldi, assim, Garibaldi, os artigos, eles são muito mais para o pessoal do curso, né? Não precisa gastar muito tempo, os artigos científicos são mais para o pessoal que vai ter que fazer trabalho, porque eu quero já que os meninos... faz parte da natureza do curso, então, talvez você pudesse se centralizar mais no material didático e o material complementar, certo? O artigo científico é muito pesado para quem não é da área, não impede de dar uma lida. William Risatu, agora não sei, William Risatugo. Isatugo. Hein? Isatugo. Isatugo, pronto. William, tá claro aí como é que nós vamos tocar aí o curso? Sim. Beleza, né? Daniel, beleza também? Beleza, professor. Pelo que eu entendi, a gente pega as ferramentas, né, fora de aula, e na aula a gente constrói. Exatamente, vocês podem, inclusive, trazer dúvidas, o que eu não souber, não tem problema, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que não sei, certo? Ok? Mas eu tenho certeza que as coisas que eu estou trazendo, elas são capazes de construir um caminho legal, certo? Ok? Mas vocês podem trazer, ok? A ideia é a gente construir junto uma coisa diferente, tá certo? Lembrando, vou repetir porque o Daniel não teve no nosso por enquanto. Lembrando o seguinte, Daniel, a gente vai fazer, do ponto de vista formal, quem quiser seguir
com a mesma vitalidade, eu não sei se é o seu caso, porque você talvez não tenha tempo, mas se tiver tempo, nós vamos ter que construir, publicar artigos científicos e vamos implementar alguma coisa, que pode ser dentro do GISA, fora do GISA, tá? Então, isso aí ainda não é tempo a gente resolver isso, mas nós vamos ter esse objetivo. E, naturalmente, que a gente vai ter aqui, se houver tempo, vamos conversar sobre os artigos. Por exemplo, vocês 4 aí que estão matriculados, na próxima aula eu vou pedir para vocês apresentarem. Pronto, lá tem 4 artigos, tá certo? Ok? Vocês devem ler os 4 artigos, tá? Os matriculados, porque eu vou sortear e vou pedir a cada um dos 4 jovens aí para apresentar um dos 4 artigos, tipo assim, uma síntese, né? Uma síntese, e essa síntese você precisa ler, entender e até trazer dúvidas, tá? Ok? Caso vocês... Muito bem. Tuíra, tá tudo bem? Tá tudo sob controle? Está entendido, professor. Tudo bem assim, né? Muita anotação para compreender os contextos. Mas mais uma vez, a metodologia. Tá, mais uma vez é o seguinte, essa metodologia é a metodologia, como eu falei, do ritmo do mestrado. Os ouvintes, estou falando, fiquem tranquilos, os ouvintes, tá certo? William, fique à vontade. William, eu vou colocar lá no grupo, o que eu quero que vocês assistam. É muito importante que vocês assistam, né, o mais rápido possível esse negócio que eu vou colocar daqui a pouco. Bom, então, Tuíra e Tânia, né? Fiquem tranquilos, o Garibaldi eu já tinha falado com ele também. O pessoal que é ouvinte, fiquem tranquilos, vocês não precisam seguir o mesmo ritmo, e tudo que for dúvida, Tuíra e Tânia, isso aos poucos, sabe? Isso aos poucos vai, com o caminhar da carruagem, isso vai sendo esclarecido. Se não ficar esclarecido, a gente tenta resolver, tá bom assim? Tudo bem, professor. Nós nos encontramos daqui a uma semana. Qualquer dúvida vocês têm, vocês podem colocar no nosso grupo lá, ou pode mandar direto para mim, mas o material de vocês da terceira aula, da segunda aula já está completo. Até sábado eu coloco o material da terceira aula, tá certo? Lembrando que nós já estamos um pouquinho atrasados, né? A gente não cobriu tudo, mas, de qualquer maneira, isso está dentro da previsão também da metodologia. A metodologia não prevê a gente falar de tudo, aquilo que lá é mais para abrir. O ideal seria a gente falar de tudo aquilo, né? Mas a gente vai fazer o que for possível. Então, na próxima... outra coisa, mais para o Daniel, que também não veio... uma aula é sobre inteligência artificial em saúde, a outra aula é sobre informática em saúde. A outra é inteligência informática. Então, a próxima, já vamos falar sobre inteligência artificial em saúde, tá? Okay. Não sei se vocês perceberam, eu estou fazendo assim para não ficar muito chato, né? Então, por exemplo, hoje, qual foi o papo hoje? Foi registro eletrônico de saúde, né? Esse foi o papo de hoje, ok? Porque a gente precisa saber disso. E aí, blockchain, né, que é uma tecnologia nova, 50 anos antes né? De conhecer a teoria da evolução de eu não perguntei nada, isso é... Não fale nada, eu não falo para... Rapaz, essa mulher está me deixando louco, como é o nome dela? Alexa. Olha, eu não perguntei nada para essa mulher, ela desinvestou aqui a falar. Muito bem, então é o seguinte, qualquer dúvida, não hesitem em me mandar, né, particularmente ou coletivamente, qualquer dúvida, nos encontramos na próxima quinta-feira, ok? Então são as quintas, beleza? Né? As quintas de 2 a 6, é isso? Todas as quintas-feiras, às 14 horas, pontualmente, eu sou rigoroso, eu me preparo física e psicologicamente para entrar em campo, tipo o jogador do Ferrinho, quando vai entrar em campo para enfrentar o calor do ar. Eu me preparo para essa aula aqui com vocês, que me dá muito prazer, tá bom, pessoal? Perfeito, professor, muito obrigado. Ok, mais alguma pergunta? Se não, boa noite, Anderson, boa noite, Ricardo. Se for dirigir, não beba. Boa noite, Alexandre, Tuíra, Dani, Garibaldi, Júnior. Nem falei com o Júnior hoje, deixei o Júnior na Berlinda. Tá bom, Júnior? Ok, professor, boa noite a todos. Falou, pessoal, até mais. Boa noite. Vou passar agora, vou passar o vídeo para vocês assistirem, tá bem? O vídeo é importante assistir antes de dormirem.
Até mais. Tchau. Tchau, Ricardo. Tchau, Alexandre. Tchau, Anderson. Valeu, pessoal.